o saldo ele ficou positivo em 257.528 postos de trabalho formais, tá? Isso aqui não tem a ver com a taxa de desemprego. Inclusive, sai amanhã e eu vou destrinchar ela para vocês também. Não deixa de me seguir e passar na live de amanhã, que eu também trago os dados da taxa de desemprego, porque a taxa de desemprego ela é mais ampla, né? Ela pega ali também quem trabalha na informalidade e os MEI, essa galera toda, né? Inclusive os funcionários públicos, né? Porque o dado do CAGED, ele não inclui funcionário público estatutário, né? Se passou em concurso, tá? Tem sim aqui pessoas que trabalham no setor público, mas via contrato, né? Aqueles professores que não são concursados, médicos, enfim, né? Pessoas que não passaram por concurso público. Did you understand? Deixa eu ver aqui, ó. Aí, ó, no Brasil, né, nós temos 48.124.000 pessoas trabalhando com carteira assinada. E como eu gosto de espezinhar, né? Em dezembro de 2022, nós tínhamos 44 milhões de pessoas. Então, são 4 milhões de pessoas a mais. Ai, desculpa, eu tenho que falar esse tipo de coisa, né? Mas vamos para o mês de abril. Aí, no mês de abril, né, desses 257 mil empregos que foram gerados, 136 mil foram para o setor de serviços, tá? O setor de comércio veio logo depois, 48 mil. A indústria com 35 mil. E a construção com 34 mil. A agropecuária também ficou no positivo, né? São 4 mil postos de trabalho que foram gerados, né, de maneira formal no Brasil. Aí como é que a gente tá, né? A gente passou, né, aquele número cabalístico de 9 milhões de pessoas trabalhando na indústria, né? Eu achei maravilhoso. Eu acho que dá para passar também 2 milhões de pessoas trabalhando na agropecuária. Vocês não acham, não? Então, se você acha, dedo na tela e Republica Live, tá? Mas olha só, né? Os estoques. Estoques é sempre o número de pessoas que estão trabalhando com carteira assinada. Aqui eu tô indo bem devagar, mas vocês podem ir no painel... Como é o nome do negócio? Meu Deus, perdi aqui. Painel de informações do CAGED, tá? E lá, meus amores, o céu é o limite, tá? Porque vocês conseguem filtrar por estado, por cidade, por setor. Aí dentro, se você abre indústria, aí vai aparecer, deixei fixado aqui, ó. É assim que você procura no Google. Lá, aí, por exemplo, né? Vou abrir aqui indústria só para vocês terem uma ideia. Vocês conseguem ver, por exemplo, que dentro da indústria, ele vai estar separado lá, né? Na indústria geral, o que é indústria de transformação, né? O que é produção de eletricidade, o que é indústria extrativa. A indústria extrativa é todo aquele maquinário, né? Que é necessário para extrair petróleo, minério, essas coisas, né? Ou seja, não é a indústria que transforma a matéria-prima, é a que extrai a matéria-prima, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui também, ó, que dentro da indústria, né, quem mais empregou é a indústria de transformação, que é a mais importante e é a que produz mais riqueza, né? Assim, são os melhores empregos no final das contas também. Mas ainda assim, a indústria extrativa, né, também contratou mais do que demitiu. E eu posso ir abrindo, gente. Se eu abrir aqui a indústria de transformação, eu vou ter lá a indústria de alimento, né, a indústria de confecção, fabricação de bebida. Eu vou abrindo, que chega uma hora que dá pra ver, sei lá, sabe, a fábrica praticamente. Mas tem um outro painel que dá pra ver a função, mas eu já chego lá, tá? Mas vamos lá, por estoque, né, em cada um dos setores. O setor que mais emprega no Brasil, obviamente, é o setor de serviço. São mais de 23 milhões e meio de pessoas que trabalham no setor de serviço. Logo depois vem o comércio, que emprega mais de 10 milhões e 600 mil pessoas. A indústria, né, que esse ano passou os 9 milhões de pessoas novamente. Já tinha passado em novembro do ano passado, mas dezembro geralmente vem no negativo, né? Aí derruba de novo, porque dezembro tem muita demissão, que é quando aqueles empregos que são temporários, né, eles são encerrados. 9 milhões e 117 mil pessoas. A construção está quase batendo 3 milhões de pessoas trabalhando. São 2 milhões e 992 mil pessoas trabalhando no setor na construção. E a agropecuária, né? São 1 milhão 852 mil pessoas. Aí, ó, só para vocês terem uma ideia, né, do acumulado do ano, eu até coloquei aqui em parênteses, né? A gente já gerou 922 mil empregos, né? Nesses primeiros 4 anos de 2000, primeiros 4 meses de 2025. Sendo que mais de 500 mil foi no setor de serviços. A indústria já acumula mais de 190 mil novos postos de trabalho, a construção 135 mil e a agropecuária 55 mil. Tem também o comércio, que está com saldo de 36 mil. O comércio, né, ele tem demissão também, muita demissão em dezembro e também geralmente costuma ter demissões ainda em janeiro e fevereiro, né? Então a partir de março é que ele começa a retomar as contratações. E aí, olha... se você, inclusive hoje o ministro do Trabalho estava falando, né, que construção de ferrovia foi muito importante dentro do setor de construção, tá? Quando eu divido, dia 30, sai o resultado do Produto Interno Bruto do primeiro trimestre. E olha só que interessante, né? Quando eu divido os 3 grandes setores da economia, eu divido assim, né? Serviços, indústria e agropecuária, né? Então, dentro dos serviços, inclui o comércio. E dentro da indústria, inclui a construção, né? Então, quando sair o resultado
resultado, né? Tem uma divergência nas previsões aí do PIB, né? A gente não tem muita certeza enquanto a indústria e o serviço. Sabe que vem no positivo, a gente só não sabe o tamanho. Já no caso da agropecuária, a gente sabe que vai ser o que mais vai crescer, porque ela teve queda no ano passado, tá? Mas aqui, ó, eu vou vendo, né, os setores, né, e obras de infraestrutura nesse ano já contrataram 36 mil pessoas, né? Aí eu tô vendo aqui, ó, construção de rodovias, ferrovias, esse tipo de coisa, contratou 16 mil pessoas no Brasil inteiro. Você consegue filtrar muito, assim, dá para ir abrindo, gente, é muita coisa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu ainda quero falar dos estados, né, e também citar algumas cidades que foram destaques, né, na geração de emprego. Mas antes de eu ir para os estados e municípios, eu ainda vou aqui a nível federal, que é para a gente ter uma noção de como foi a empregabilidade no mês de abril, né? Olha aqui, ó, nesse mês de abril foram 129 mil homens e 110 mil mulheres, quase 111 mil mulheres contratadas, a grandíssima maioria pessoas com ensino médio completo e entre 17 a 18 e a 24 anos, né? Que é justamente onde a taxa de desemprego está mais alta, né? Mas todas as faixas etárias ficaram no positivo, com exceção da galera com mais de 65 anos, que o normal é sempre ter mais demissão do que contratação, que é a idade de se aposentar no Brasil. Então, geralmente, com raríssimas exceções, você vai ter mais gente de 65 anos sendo contratada do que sendo demitida, né? Porque a pessoa está pendurando as chuteiras, né? Aí, dentro dos grandes grupos inclusive, tá? Pessoas com ensino médio, o ensino superior completo, foram mais de 18 mil vagas, né? O que é sempre bom, uma quantidade dessa de pessoas com ensino superior completo, né? Aí a gente tem aqui, entre os grandes grupos de trabalho, né? Trabalhadores da produção de bens e serviços industrial, que nesse mês, dentro desses 257 mil, contratou 86 mil pessoas a mais do que demitiu. Os trabalhadores de serviços, vendedores do comércio e lojas, também ficou no positivo, foram 65 mil contratações. Trabalhadores de serviços administrativos, 46 mil, técnicos de nível médio, foram 28, quase 29 mil contratações. Trabalhadores de serviços de reparação e manutenção foram... Cadê aqui, meu Deus? 4.757 profissionais das ciências e das artes, né? Tem um grande grupo só para essa galera, né? O pessoal às vezes não dá muito crédito, né, para a galera das ciências e das artes, mas emprega uma galera com carteira assinada, tá? E nesse mês de abril foram 15.400 novos postos de trabalho que foram gerados com carteira assinada, isso aqui, tá bom? Tem também aqui, ó, trabalhadores agropecuários e florestais, ficou no positivo em 278, tá? Quem ficou no negativo? Membros superiores do poder público, dirigente de organização de interesse público, né? Foram 7.500 demissões a mais do que contratações dentro desse setor. Se a gente for abrindo aqui, a gente consegue ver que a grandíssima maioria, né, aqui dentro dessa parte pública, é mais gente de gerência, né? Eu acho tão interessante essa coisa, né? O pessoal fala que a máquina está inchando aqui, mas é justamente no setor público que você não vê um inchaço de contratação. É mais no setor produtivo mesmo, né? Eu acho muito interessante isso. E aqui, ó, você consegue ir ampliando isso até chegar na função, tá? Na função. Eu vou abrir aqui, ó, esse setor aqui, trabalhadores da produção de bens e serviços industriais. Aí eu tenho aqui vários setores, e daí aqui eu consigo ver, ó, trabalhadores de função transversais foram quem mais foram contratados. Vamos aqui, indústria têxtil, né, que contratou mais de 3 mil. Eu consigo abrir também isso aqui. Tá demorando um pouquinho, por isso que eu tô falando enquanto... Olha aqui, ó, produção de roupas, quem trabalha em confecção de roupa. Aí eu abro aqui de novo, vai aparecer mais uma série de opções. Aí aqui, ó, o setor que mais contratou, mais de 10 mil operadores de máquinas para costura e peça de vestuário. Aí eu vou abrindo aqui também. E ele vai me dando... Na verdade, cadê aqui? Cadê? Aí aqui eu chego... pronto. Aí eu chego aqui, ó, na galera que foi contratada. Costureiro, a máquina de confecção em série. Eu vou ter aqui, ó, eu tinha visto a parte de desligado. 238 contratados. E daí eu consigo filtrar aqui pelo estado e pelo município. Então, isso que eu fiz aqui a nível nacional, eu consigo ver também a nível municipal ou estadual. Eu consigo fazer esse filtro aqui das informações, beleza? Mas eu vou agora para os estados, tá certo? Vamos aqui para a parte dos estados, que nesse mês agora... Deixa eu só carregar aqui, porque geralmente no primeiro dia é muita gente acessando esses dados, né? Aí fica bem sobrecarregado, mas dá pra gente fazer a live bonitinho. Vamos por ordem de saldo, né?
Aqui, eles organizam primeiro pelas regiões, né? Então, vai pela ordem de saldo das regiões, beleza? Começando aqui, ó, esse mês de abril, né? Foram 257 mil, sendo que 129, quase 130 mil foi na região sudeste, o nordeste 45.600, o sul 37.700, centro-oeste 31.400 e o norte 12.800. Foi a ordem por região. Agora a gente vai ver cada um dos estados, aí eu vou pela ordem que as regiões estão postas aqui, né? Pelo tamanho do saldo do mês de abril, beleza? Aí começando por ele, né? O maior estado brasileiro, São Paulo. São Paulo teve um saldo positivo na geração de emprego de 72 mil novas vagas, né? Nesse mês de abril. E aí, ó, a gente consegue ver aqui, entre os principais resultados, né, das cidades, foi São Paulo, né? São Paulo ficou com 17 mil dessas vagas, Guarulhos vindo logo depois com 3.200, Barueri dos 2.300, tem também Campinas e Sorocaba também gerando mais de 2 mil, ainda vai ter Matão, São Bernardo do Campo, Santo André, São José dos Campos, Jundiaí, Osasco, Piracicaba e Ribeirão Preto, todas elas com saldo acima de 1.000 empregos gerados, né? Só lembrando que pela ordem de gente trabalhando São Paulo, Campinas, Guarulhos, né? Mas aqui eu tô indo pela ordem de saldo para o mês de abril, beleza? Aí, logo depois, né? Eu vou falar todos os estados da região sudeste, depois eu vou para as outras, tá? Vai ser pela ordem que eu falei as regiões, aí agora eu vou falar os estados de cada uma das regiões. Aí a gente vai para Minas, né? Minas, no mês de abril, ficou com um saldo positivo de geração de empregos formais de 29 mil novos postos de trabalho, né? E aí a gente teve, né? BH, capital, que teve mais de... olha aqui, ó, Minas. Minas passou, lembra que quem viu aqui no mês passado que eu tava falando, né? A Minas tá quase passando 5 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada. Passou, hein? Passou. Uma salva de palmas, parabéns. E BH, né? BH foi responsável por 7.400 novas vagas, né, na geração de emprego. BH tem mais de 1 milhão e 48 mil pessoas trabalhando com carteira assinada nesse momento. É a terceira cidade do Brasil em número de pessoas trabalhando com carteira assinada. Tem mais do que Brasília, se não me engano, tem mais do que Brasília, só fica atrás do Rio e São Paulo, que são as maiores cidades brasileiras. Mas ainda assim, ó, Juiz de Fora e Betim, Betim é uma cidade da região metropolitana de BH, né? Todas elas com saldos acima de 1.000 postos de trabalho. E ainda tem destaque aqui, ó, para as cidades de Paracatu, Uberlândia, Contagem, Ouro Preto, Ipatinga e Montes Claros. Todas elas ali gerando em torno de 500 novos postos de trabalho, né? Nesse mês de abril. Beleza? Vamos agora para o Rio de Janeiro. Saudades. Saudades, Rio. Se você trouxer Rihanna ou Beyoncé ou Adele no ano que vem, eu estarei aí de novo, tá bom? O Rio de Janeiro, gente, teve um saldo de geração de empregos formais de mais de 20 mil, né, novos postos de trabalho. Metade disso ficou na capital, né, a cidade do Rio de Janeiro. Foram mais de 10 mil. Olha o Rio aqui. O Rio tem chance de passar 4 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada, tá? O Rio tem 3 milhões e 916 mil. Não sei se ainda esse ano, mas quem sabe aí no ano que vem. Inclusive, a taxa de desemprego do Rio tá alta ainda, né? Tá alta. E a gente consegue ver até pelo número de pessoas trabalhando com carteira assinada. Era para estar muito mais próximo, né, do número de Minas. E tá um pouquinho atrás, né? Mas ainda tem muito pano para manga aí pro Rio de Janeiro, né? E a cidade do Rio de Janeiro, né? 10 mil novas vagas de emprego, sendo que ela tem um estoque de 2 milhões e 100 mil pessoas, né? Ou seja, mais da metade da galera que está trabalhando com carteira assinada no estado do Rio de Janeiro está trabalhando na capital. Engraçado que no caso do Rio de Janeiro, me salta aos olhos, né, o número de cidades que são muito populosas e que não tem o número de pessoas trabalhando com carteira assinada, como outras cidades até menos populosas do que ela. Eu fico impressionado com os números de São Gonçalo, né? São Gonçalo passou esse mês agora, 100 mil pessoas trabalhando com carteira assinada. Isso é número menor do que cidades como Uberlândia, até aqui, ó, não comecei nem sair do Nordeste, Jaboatão dos Guararapes, Feira de Santana, também outras cidades, Juiz de Fora, Betim, que eu também citei aqui, né? E São Gonçalo é tipo assim, a terceira maior cidade brasileira que não é uma capital, fica atrás somente de Guarulhos e Campinas, né? Então, salta aos olhos como os empregos estão concentrados no município do Rio. E não é só ela, Nova Iguaçu, por exemplo, não tem 100 mil pessoas trabalhando com carteira assinada, e é uma cidade muito grande, tipo 800 mil habitantes, é muito grande, sabe? Então, tipo assim, tá tudo muito concentrado no Rio de Janeiro. Mas olha só, né? Destaque aqui no Rio de Janeiro, para além da própria capital, Nova Iguaçu, Campo dos Goytacazes, Macaé, Niterói, Angra dos Reis, São João de Meriti, Duque de Caxias, né? Todas elas tiveram saldos acima de 500 vagas de emprego que foram geradas, né? Vale ressaltar que a segunda cidade com o maior número de pessoas trabalhando com carteira assinada é a cidade de Niterói, né? E que ela nem de longe é a segunda mais populosa do Rio. Então é tudo muito concentrado, né? Os empregos lá. Aí, o estado que mais teve um crescimento qualitativo, ou seja, né, percentual nesse mês de abril, foi o Espírito Santo, né? Foi um crescimento de 0,93%.
43% na geração de emprego, o que é muito bom, diga-se de passagem, né? Foram 8.500 novos postos de trabalho que foram gerados no estado do Espírito Santo. Lá são 926 mil pessoas trabalhando com carteira assinada. Quem sabe aí também no futuro, né? O Espírito Santo passando 1 milhão de pessoas trabalhando com carteira assinada, tô torcendo. Aí, ó, os destaques vão, né? Para Jaguaré, Aracruz, Linhares, Vila Veleiro, Pinheiro, Vila Velha. Como é que é o nome disso aqui, menino? Sooretama, Cariacica, São Mateus, enfim, Vitória tá lá embaixo, né? Todas essas que eu citei estão acima de 400 novas vagas de emprego. Vitória também está aqui, ficou com saldo positivo, apenas 256 novos postos de trabalho, mas vale ressaltar, né? Vitória, ela não é a cidade mais populosa do Espírito Santo, na verdade ela é a quarta cidade mais populosa, né? É o único estado brasileiro que tem tanta cidade que não é a capital, que é mais populosa. Lá na frente dela vão estar Vila Velha, Serra e Cariacica. Serra também ficou com um saldo positivo na geração de empregos, né? 189, ou seja, não ficou no negativo, né? E só para vocês terem uma ideia, né? Olha, Vitória tem 166 mil pessoas trabalhando com carteira assinada. Aí logo depois vem a cidade de Serra, que tem 161 mil pessoas, e Vila Velha com 118 mil pessoas trabalhando com carteira assinada, né? Então é um estado bem diferente, né? A coisa não é tão concentrada na capital e destoa muito do Rio de Janeiro, né? Onde no Rio de Janeiro, embora além da cidade ser muito grande, os empregos ficam muito concentrados no município do Rio. Lá é muito mais distribuído. Eu até tava brincando quando eu tava falando, teve um dia desse que a gente tava falando que disse que o capixaba, ele não gosta de receber visita, não gosta de turista, né? Eu tinha visto um vídeo que o pessoal tava falando assim, que que lá no Espírito Santo o pessoal não gosta nem de ir para as cidades do lado, né? Lá, você mora em Vitória, nunca foi em Vila Velha, nunca foi em Serra e vice-versa. E daí deve ser por isso, né? O pessoal não tem que nem sair da sua própria cidade para ir trabalhar, então tipo assim, fica tudo muito mais fácil, né? Tudo muito bem distribuído. Acho que é uma organização interessante. Enfim, aí agora, né, a gente entra nos estados do Nordeste. O Matosalém está dizendo que, se eu estudar um pouco, vai ver que, na verdade, não tem crescimento nenhum. Por quê, querido? Não tem crescimento? Esses dados aqui são mentiraças. Eu realmente posso estudar um pouco mais, até porque uma coisa que eu sei é que eu não sei muito mais do que eu sei e saberei na minha vida, mas enfim, não entendi onde você quer chegar. Fica à vontade se quiser subir depois aqui para mim explicar. Aí, ó, a gente vai agora para o Nordeste, né? Lembrando que o Nordeste ficou com um saldo de 45.600 novos postos de trabalho formais, né? Aí, ó, na Bahia, a Bahia foi o estado que ficou com o maior saldo aqui da região, né? Foram 14.353 novos postos de trabalho. A Bahia tem 2.184.000 pessoas trabalhando com carteira assinada. E o Nordeste, né? Passando aqui também um número cabalístico de 8 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada. Inclusive, o Nordeste já vem desde 2021 que ele está sendo a segunda região em número absoluto de geração de emprego, né? Nada demais, é a segunda região mais populosa do país, mas a gente sabe, né? Uma série de probleminhas que a gente tem aqui, né? Mas enfim, né? A coisa tá melhorando, graças a Deus. Aí, olha, gente, a Bahia, né, são 2.184.000 pessoas trabalhando com carteira assinada, e lá ficou da seguinte forma, né, a cidade de Salvador foi a que mais gerou emprego, 3.900 novos postos de trabalho agora em abril. Salvador tem 684.000 pessoas trabalhando com carteira assinada. Tem destaque aqui também para a cidade de Lauro de Freitas, que também teve mais de 1.100 novos postos de trabalho sendo gerados. E ainda temos aqui, ó, Feira de Santana, Madeiros Neto, Vitória da Conquista, Juazeiro, Eunápolis e Barreiras, todas essas com saldos acima de 462, tá? São Paulo, eu já passei por São Paulo, mas São Paulo foram 72 mil, né? O estado de São Paulo, 72 mil, e eu vi que a cidade, eu ainda tô com o número de São Paulo aqui na cidade de São Paulo, foram 17 mil, né? A cidade, né? E teve uma distribuição legal ali também entre outros municípios, beleza? Aí no Ceará, né? Ceará foi o segundo aqui no Nordeste em geração de empregos formais agora em abril, foram 9.221 novos postos de trabalho. O Ceará tem 1.422.000 pessoas trabalhando com carteira assinada nesse momento. E olha só, né? Fortaleza concentrou bem mais do que a metade. Foram 5.044, né? Ficaram lá na capital. Fortaleza é a cidade do Nordeste com o maior número de pessoas trabalhando com carteira assinada atualmente. São quase 762 mil pessoas trabalhando formalmente na cidade de Fortaleza, né? E você vê que, embora a diferença de população entre Salvador e Fortaleza não seja muito grande, a diferença de gente trabalhando com carteira assinada são quase 100 mil pessoas a mais, né? Então eu diria que ela está numa situação um pouco mais confortável. Agora, realmente, a região metropolitana de Salvador ela tem mais distribuição, né, dos empregos. Camaçari tem uma caralhada de empregos. Essa Lauro de Freitas que eu citei também tem muito, né? Então, eu acho que acaba distribuindo melhor. E realmente, lá na Grande Fortaleza, a coisa fica muito concentrada na cidade. É parecida com a dinâmica do Rio de Janeiro. Mas ainda assim, ó, a gente pode destacar aqui os municípios de Horizonte
e Caucaia e Maracanaú, né? Todos os três tiveram saldos acima de 400 vagas de emprego geradas, né? Aí vindo aqui para Pernambuco, que foi o terceiro estado em número de geração de empregos agora em abril, foram 7.500 novos postos de trabalho nesse mês agora, de abril, e Pernambuco tem 1.526.000 pessoas que trabalham com carteira assinada no momento. Aí a cidade do Recife foi a que ficou com a grandíssima maioria, né, dos empregos que foram gerados. Foram 5.200 novos postos de trabalho na cidade do Recife. Recife tem 571 mil pessoas trabalhando com carteira assinada no momento. Ainda tem a cidade de Paulista. Paulista eu achei legal, né, um saldo de 1.000 novas vagas de emprego. Paulista ela não tem o número de pessoas trabalhando com carteira assinada condizente com o tamanho da sua população. São apenas 55 mil pessoas, né, a vizinha Olinda, que só um pouquinho mais populosa, né? Tem 77 mil pessoas trabalhando com carteira assinada. Engraçado que quem tem fama de cidade dormitório é Olinda, né? E não Paulista. Quem mora aqui já deve ter ouvido falar disso. Mas tem mais gente trabalhando com carteira assinada em Olinda do que em Paulista. Então, assim, é uma cidade que tem muito para onde crescer, né? Ainda tem destaques aqui, ó, para Caruaru, que fica no agreste aqui de Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana, Petrolina, que é lá no sertão, né? Todas elas com saldos acima de 250. Na verdade, Caruaru, né? Foram 846 novos postos de trabalho. Tá muito bem, obrigada, né? Inclusive, beleza. Inclusive, tem 88 mil pessoas trabalhando com carteira assinada, né? Petrolina, que teve 254, tem 83 mil pessoas que trabalham com carteira assinada, beleza? Eu tô vendo aqui várias outras cidades, mas assim, né? É porque eu conheço, né? Parece que eu vou dar mais destaque para Pernambuco, mas não. Vamos seguir aqui. Depois eu vejo aqui o que eu faço. Aí vamos para o Maranhão, né? Maranhão ficou em quarto lugar em geração de empregos formais agora em abril. Aqui foram 3.584. O Maranhão tem 667 mil trabalhadores com carteira assinada, né? É um número que vem crescendo, mas relativamente pequeno para um estado do tamanho do Maranhão, né? Ou seja, tem muito para onde crescer. Se tem um estado aqui no Nordeste que tem para onde crescer, né? É o Maranhão. Já era para ter pelo menos 1 milhão e meio, né? Mas dá para crescer ainda mais. Aí São Luís, né? Que é a capital, foi responsável por 1.682 novos postos de trabalho. Ainda tem Imperatriz, que é a segunda maior cidade do Maranhão, mas que fica no interior, 601 mil novos postos de trabalho. Imperatriz tem 60 mil pessoas trabalhando em carteira assinada e São Luís 321 mil pessoas. Ainda dá para destacar aqui os municípios de Rosário e Presidente Dutra, né, que também tiveram geração de empregos acima de 100 nesse mês de abril. Aí o Piauí foi o terceiro estado em crescimento, né, assim, percentual ao tamanho da sua força de trabalho. Foram 3.218 novos postos de trabalho. O Piauí tem 369 mil pessoas trabalhando com carteira assinada. É outro estado daqui do Nordeste, né, que tem muito mais espaço para crescer. É um número relativamente pequeno, né? Relativamente não, de fato, né? Eu falei relativamente, não sei porquê. De fato, muito pequeno para um estado do tamanho do Piauí, mas vem melhorando, né? Foram 3.218 novos postos de trabalho agora em abril. Aí Teresina ficou com a maioria, né? Teresina é a capital do estado. São 1.724 novos postos de trabalho lá, 228 mil pessoas trabalham com carteira assinada. Ainda tem destaques aqui para os municípios de Picos, União, Parnaíba, Piriri e São Raimundo Nonato. Todos eles com geração de emprego acima de 120 nesse mês de abril. Aí sendo que a gente vai para o Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, que definitivamente é o estado com a maior proporção, né, de pessoas trabalhando com carteira assinada para o tamanho, tanto da força de trabalho quanto o tamanho da população. Nesse mês também ficou no positivo, foram 2.927 novos postos de trabalho. Lá são 537 mil pessoas que trabalham com... Não, 539 mil pessoas que trabalham com carteira assinada, né? Aí a gente tem aqui, a grandíssima maioria foi para o município de Natal, 2.220 novas vagas de emprego foram geradas. Natal tem 237 mil pessoas trabalhando com carteira assinada. Mas ainda destaco aqui os municípios de Parnamirim, Mossoró e São Gonçalo do Amarante. Todos eles geraram mais de 100 mil novos postos de emprego no Rio Grande do Norte, né? Aí indo aqui para um outro estado, aqui que é Sergipe, né? Sergipe é uma coisa interessante. Sergipe é um estado conhecido por ser um lugarzinho bom de morar aqui no Nordeste. Ele até tem uma quantidade de empregos legal, mas poderia ser bem melhor, né? Inclusive, fica atrás do Rio Grande do Norte nessa correlação. Mas ainda assim, ó, ficou no positivo, né? Foram 2.849 novos postos de trabalho agora, em abril, sendo que são 344 mil pessoas que trabalham em carteira assinada.
Aracaju, que é a capital, foi responsável por 1.639 novos postos de trabalho. Lá quase 200 mil pessoas trabalham com carteira assinada nesse momento. E também vou destacar aqui os municípios de São Cristóvão, Lagarto, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Estância. Todos esses também geraram mais de 100 novos postos de trabalho. Eu sempre vou fazer a coisa de acordo com o tamanho do estado. Por exemplo, em São Paulo, se eu for pegar todos os municípios que passaram de 100 novos postos de trabalho em São Paulo, eu vou passar a noite aqui falando. Em Minas, idem, né? Mas daí em outros estados dá pra gente, né, relativizar um pouco, tá bom? Como eu fiz lá com o Espírito Santo. Aí aqui temos a Paraíba, né? A Paraíba é o quinto estado mais populoso aqui do Nordeste, né? E tem menos gente trabalhando com carteira assinada do que o Rio Grande do Norte, por exemplo, né? E ele tem uma população quase 1 milhão maior, né? Então tem para onde crescer também, né? Mas ainda assim, ó, saldo positivo, 1.577 novos postos de trabalho. São 515 mil pessoas que trabalham com carteira assinada, né? Aí João Pessoa, né, foi responsável por 1.620. A pessoa você pode perguntar, mas como é que o estado tem 1.577 e um município sozinho tem 1.620? Porque tem município que tem mais demissão do que contratação, né? Só para deixar claro aqui, para não parecer que eu estou trazendo números errados, tá? João Pessoa, né, tem 216 mil pessoas trabalhando com carteira assinada. Aí destaco ainda aqui os municípios de Campina Grande, que é a segunda maior cidade do estado da Paraíba, fica no Agreste, lá, né, no interior. Cabedelo, Monteiro e Patos. Todas essas também tiveram saldos acima de 100 novas vagas de emprego geradas, né? E fechando aqui o ciclo Nordeste, o que cresceu com um crescimento mais tímido, né? O estado de Alagoas. Alagoas só gerou 414 mil. A gente já consigo ver aqui de cara, né, que muitos municípios do interior tiveram demissão. Lá no estado de Alagoas são 454 mil pessoas que trabalham com carteira assinada. O que é bem interessante, né? Porque é uma relação boa, tá? Assim, obviamente, né? Padrão Nordeste, né? É uma correlação boa, você comparar, por exemplo, com Piauí, né? Que tem uma população até maior e tem bem menos de gente trabalhando com carteira assinada, né? Ele estaria numa situação levemente mais confortável do que estados como Paraíba e Piauí, né? Mas não está numa situação legal, como é o caso do Rio Grande do Norte, por exemplo. Tá bom? Mas ainda assim também melhorando, né? Aí olha só, né? Também a mesma coisa. Maceió, 1.453 novas vagas de emprego, então a gente já consegue pressupor, né, que teve demissão em municípios do interior. Maceió, que é a capital, tem 253 mil pessoas trabalhando com carteira assinada. E eu destaco aqui também os municípios de Palmeira dos Índios, Arapiraca, Murici e Capela. Todos eles com geração de emprego acima de 100. Deixa eu ver qual foi. Olha, foi esse município aqui, gente, Campo Alegre. Ele demitiu 1.700 pessoas, né? E foi uma demissão... Nossa, deve ter fechado, assim, uma fábrica ou questão de safra, eu não sei exatamente, para tanta gente ser demitida de uma vez só, né, em um mês. Então, para vocês terem uma ideia, eles perderam 36% da força de trabalho. Não dá para saber, assim, só com os dados do CAGED, né? Só se a gente for procurar saber. Um dia desse eu estava impressionado. Eu fiz até um vídeo falando, né, de gente que está trabalhando na agroindústria da cana-de-açúcar aqui, que vem sendo bastante demitida, né, nos últimos tempos aqui em Pernambuco. E eu fui procurar a notícia, não achei, né? Como eu falei, finalizando o Nordeste, vamos para o Sul, né? Como eu falei, o Sul foi a terceira em geração de empregos agora, né? No mês de abril. O Sul, né? Numa situação bem mais confortável, né? Em relação a... Pode ser. Mas ainda assim, vou falar uma coisa para tu, Léo. No meu vídeo lá, eu faço uma provocação no sentido de que vem diminuindo cada vez mais, né? Não é uma coisa que a gente vê isso sendo recolocado novamente. Então, tipo assim, se é uma questão de ciclo, por exemplo, né? Se eu pego a nível nacional, todo mês de dezembro tem mais demissão do que contratação. Por quê? Encerrou-se os contratos temporários de final de ano. Então, se fosse assim, a gente veria uma recolocação. E não é isso que está acontecendo, né? Eu até faço um questionamento lá, né? Será que a produção de cana-de-açúcar está se modernizando ao ponto que você está tendo muita demissão e está tudo ficando muito automatizado? E se for isso, o que é que está sendo feito para recolocar esse trabalhador no mercado de trabalho? Que são empregos de pessoas, em sua grandíssima maioria, homens de 18 a 65 anos, ou seja, né, homens adultos, pais de família e com baixa escolaridade, né? Então a gente pode comemorar alguns números, mas outros levantam questionamentos. Então é uma coisa que eu estava até questionando, tá bom? Olha aqui, ó, aí vamos para o Sul, né? O Sul eu já tinha falado, esse mês de abril foram 37.700 novas vagas de emprego gerado. O Sul tem 8.851.000 pessoas trabalhando com carteira assinada no momento, tá? Aí olha só, né? O Paraná, ele teve no mês de abril 18.600 novos postos de trabalho gerados, né? O Ceará tem 3.299.000 pessoas que trabalham com carteira assinada. Você vê, né, que assim, a distância dele para o Rio de Janeiro, né, nem é tão grande assim, né? E olha que o Rio de Janeiro é bem mais populoso. Aí Curitiba, né? Curitiba foi a responsável pela maior parte desses empregos, 2.540, né? Curitiba tem 825 mil pessoas trabalhando com carteira assinada. E também eu destaco aqui os municípios de São José dos Pinhais, Londrina e Cascavel, todos eles geraram mais de 1.100 novos postos de trabalho. E também os municípios de Maringá,
Arapongas, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa, que geraram mais de 420 postos de trabalho nesse mês agora de abril, né? Vamos para Santa Catarina. Santa Catarina, nesse mês de abril, foi responsável pela geração de 10.460 novos postos de trabalho aqui no Brasil. Santa Catarina tem 2.643.000 pessoas que trabalham com carteira assinada. E a cidade que mais gerou, né, empregos foi Floripa, né? Floripa foi responsável por 1.121. Floripa, Florianópolis, né, a capital. Mas ainda aqui, ó, dá para citar municípios como Palhoça, Chapecó, Joinville, que é a cidade mais populosa de Santa Catarina, diga-se de passagem, São José, Blumenau e Itapema, além de Criciúma, né? Esses outros municípios aqui foram responsáveis por gerar mais de 400 novos postos de trabalho em Santa Catarina nesse mês de abril, beleza? Aí, finalizando aqui o Sul, né, vamos para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul também ficou no positivo em geração de empregos. Foram 8.678. O Rio Grande do Sul, né, tem 2.909.000 pessoas trabalhando com carteira assinada. Olha, dependendo do saldo esse ano, dá para passar de 3 milhões no Rio Grande do Sul, hein? Vamos torcer aí para o Rio Grande do Sul também. Porto Alegre foi responsável por 2.800 novos postos de trabalho. Porto Alegre tem 589.000 pessoas que trabalham com carteira assinada. Mas eu vou destacar também aqui outros municípios, que é o caso de Santa Cruz do Sul, Venâncio, Aires, Canoas, São Leopoldo, Cachoeira do Sul e Caxias do Sul. Todos esses geraram ali mais de 300 novos postos de trabalho no Rio Grande do Sul nesse mês de abril, beleza? Agora vamos para o Centro-Oeste. Centro-Oeste, eu já tinha falado, né? Foram 31.000 novos postos de trabalho. O Centro-Oeste tem 4.328.000 pessoas que trabalham com carteira assinada. Sendo que Goiás foi o estado que nesse mês gerou mais empregos, né? 14.780. Goiás tem 1.630.000 pessoas que trabalham com carteira assinada. Aí, Goiânia, que é a capital, foi a cidade que mais gerou emprego, né? 3.635. Goiânia tem quase 570.000 trabalhadores com carteira assinada. Ainda cito aqui os municípios de Formosa e Morrinhos. Esses geraram mais de 1.000 novos postos de trabalho cada. No caso de Morrinhos é interessante, né? Porque foi um crescimento de 11%. Ele tem só 13.000 pessoas trabalhando com carteira assinada. Tem noção, né, que mês passado, né, mês de março, eram 1.000 a menos. Então, tipo assim, né? Deu uma melhorada, né? Deu uma guinada aí. Então, mais uma vez, né? Tem município que tem uma coisa muito voltada com questão de safra, como o Léo citou aí na barra de rolagem, né? Então, contrata-se muito e depois demite-se muito, né? É muito comum, tá bom? E também eu cito aqui, ó, Goianésia, Santa Terezinha de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde e Itapaci, é isso? Mais de 400 postos de trabalho também, cada um desses municípios citados, beleza? Ainda aqui, ó, o Distrito Federal, né, só o quadradinho de Brasília, foram 6.738 novos postos de trabalho. Em Brasília, nós temos 1.034.000 pessoas que trabalham com carteira assinada no momento. Lamentavelmente, eu sabia que não, ela não tem mais do que BH, porque BH tem mais. Olha aqui, ó. Aí a gente vai agora para o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul foi responsável por gerar 5.700 novos postos de emprego. Lá no Mato Grosso do Sul são 688.000 pessoas que trabalham com carteira assinada, né? Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, para quem não sabe, foi responsável por gerar mais de 1.400 novos postos de trabalho. A capital do Mato Grosso do Sul tem 253.000 pessoas que trabalham com carteira assinada. Interessante, esse número ele não é tão grande assim. E eu sei que Campo Grande é maior do que Cuiabá. Mas, enfim, não tem como me aprofundar nisso agora. Mas eu vou citar ainda aqui, ó, o caso de Dourados, Três Lagoas e Aparecida do Taboão, né? Todas elas geraram mais de 300 novos postos de trabalho lá no Mato Grosso do Sul, agora no mês de abril, beleza? E fechando aqui, vamos para o Mato Grosso. Mato Grosso também ficou no positivo. Eu já tinha adiantado, né? Nenhuma das unidades federativas do Brasil teve mais demissão do que contratação. Tá todo mundo no positivo, pelo menos em abril, tá? Mato Grosso foram 4.142 novos postos de trabalho. Lá são 974 pessoas que assinaram. Esse ano, aí se gerar muitos empregos aí, ó, falta o quê? 25 mil e um pouquinho? Dá pra gerar até dezembro, né? Torcendo aqui também pra Mato Grosso passar esse número. Aí Cuiabá é a capital, né? Foram 1.694 novos postos de trabalho. A capital tem 223.000 pessoas que trabalham com carteira assinada. Ainda cito aqui, ó, destaque para Várzea Grande, Barra do Burguês, Mirassol do Oeste, Sinop e Campo Novo do Parecis, é assim que fala? Todas elas geraram mais de 350 novos postos de trabalho no estado do Mato Grosso. Aí a gente vai agora para o norte. Tá? O norte, gente, eu só vou citar, né, com exceção do Pará, eu só vou citar o estado e a capital, porque os outros municípios, com exceção do Pará, é tudo muito pequeno, beleza? Mas vamos lá, o norte, como eu falei, né, foram quase 13.000 novos postos de trabalho agora em abril. O norte tem 2.425.000 pessoas que trabalham com carteira assinada, beleza? Sendo que o Pará
foi o estado que mais gerou emprego. 5.112 novos postos de trabalho, que passou 1 milhão. Quem estava aqui no mês passado, lembra que eu falei, tá prestes a passar, passou. Uma salva de palmas. Passou 1 milhão de pessoas trabalhando com carteira assinada agora em abril. 1.002.000 pessoas, né? Olha que legal. Estado, né, que está recebendo muito investimento, principalmente a cidade, né, a capital, por conta da COP30, né? O Lula fez questão. Eu amo essa coisa do poder que o Brasil tem, às vezes, uma moral, né? Eu me lembro que o Lula, assim, um adendo, né, em relação a Belém. Lula, ele foi convidado. Boa noite, Polaca Alemã. Lula, ele foi para a COP, acho que foi a COP 25, 26, uma coisa assim, que tava rolando no Cairo, no Egito. E daí ele não tinha nem tomado posse, isso foi em dezembro de 2022, não sei se vocês lembram, eu achei tão legal que o Lula, ele chegou com uma pompa tão grande, fez um discurso e falou assim, eu quero que a COP 30 seja no Brasil. Não tinha falado nada com ninguém, ele falou assim, eu quero que a COP 30 seja no Brasil, e numa cidade da Amazônia. E aconteceu, o cara nem era presidente do Brasil ainda. Que moral, hein? Pode procurar, tá lá, dezembro de 2022, o Lula falando, eu quero que a COP30 seja no Brasil, e seja no município, uma cidade da Amazônia, que eu quero que o povo veja o tamanho da Amazônia e tal, não sei o quê. Eu fiquei, gente, olha, cheio de moral, e de repente, meses depois, vai lá, a ONU e confirma, né, vai ser em Belém, e rolou em Belém. Aí, ó, Belém, né, foi a cidade que mais gerou emprego, é a capital do Pará, 1.168. Belém tem 304 mil pessoas que trabalham com carteira assinada, é um número que dá para crescer também, né? Inclusive, uma curiosidade, né, sobre Belém. Belém não é a cidade mais rica do Pará. Acontece com boa parte dos estados brasileiros, né? Acho que Paraupebas tem outra, né, cidade, tem uma outra cidade no Pará que é mais rica do que Belém em relação a PIB, né? Que são cidades, assim, muito ricas de extração de minério e tal, essa coisa assim. E passaram Belém, eu acho que é interessante isso. Mas aqui, além de Belém, né, destaques para Santarém, Marituba, perdão, e Marabá. Todas elas geraram mais de 300 novos postos de trabalho. Eu acho que é Marabá, né, que é mais rica do que Belém. Vamos dar uma olhadinha que agora vem a curiosidade, né, minha gente? É a vida do crente no Brasil. Cadê? Como é que eu faço sempre? Inclusive, gente, pra quem não sabe, o IBGE, ele atrasou os dados sobre o PIB dos municípios. A gente já tem os dados dos municípios dos estados para o PIB de 2022, mas a gente ainda não tem o dos municípios. Vai sair junto com o de 2023. Vocês creem um negócio desse? Eu fico passada com uma coisa dessas. Obrigado, Otávio. Obrigado demais. É isso. Deixa eu ver aqui. Canaã dos Carajás. Tem Paraupebas e Canaã dos Carajás. Não é Marabá, mas fica na região de Marabá. São as duas cidades mais ricas do Pará. Aí Belém vem depois, em relação ao produto interno bruto. Mas não é que Belém seja uma cidade extremamente pobre, não. É que essas duas cidades, elas são muito ricas, tá ligado? Agora sim, né? Rico daquele jeito, né? Distribuição de renda que é bom. Enfim. Obrigado, Marcos. Tudo de bom pra você, tá certo? Agora vamos, né, para o Amazonas. O Amazonas, segundo estado que mais gerou emprego agora, no mês de abril, foram 2.678 novos postos de trabalho. Lá no Amazonas são 562 mil pessoas que trabalham com carteira assinada. A grandíssima maioria está em Manaus, né? Manaus foi responsável por 2.074 e 511 mil pessoas trabalham com carteira assinada. Só vou citar, a partir daqui é só o estado e a capital, porque realmente, né, são estados muito pequenos. Então, assim, dentro de dinâmica, né, de contratação e demissão, é muito mais dentro da própria capital. O Tocantins, né? Tocantins veio logo depois, 1.708 novos postos de trabalho. Lá são 266 mil pessoas que trabalham com carteira assinada. A capital, Palmas, foi responsável por 944, lá são 111 mil. Eu vou citar também Araguaína, né, que é uma cidade importante do estado, e ela gerou 180 mil novos postos de trabalho. Lá são 40 mil pessoas que trabalham com carteira assinada. Eu até conheço gente, né, que estudou em Araguaína. É uma cidade conhecida por ser lugar onde as pessoas vão para estudar, né? E dizem que é muito bom viver lá, tá? Dizem que é muito bom viver em Araguaína. Pra quem nunca ouviu falar, o pessoal nunca fala muito do Tocantins, né? Eu acho que o Tocantins é uma coisa assim meio Piauí do norte. Desculpa, gente. Um beijo pro Piauí. Mas olha só, aí tem Rondônia, né? Rondônia foram 1.117 novos postos de trabalho. Lá são 300 mil pessoas que trabalham com carteira assinada. Porto Velho, que é a capital, foi responsável por 590 novos postos de trabalho. Mais de 100 mil pessoas trabalham na capital Porto Velho. Aí logo depois vem o Amapá. O Amapá foi responsável por 775 novos postos de trabalho. Lá tem 97, quase 98 mil pessoas trabalhando com carteira assinada. Olha, dá pra passar 100 mil, hein? Dá pra passar 100 mil aí nos próximos meses, torcendo aqui também pro Amapá passar. Inclusive, né, Rondônia passou aqui 300 mil palmas. Passa o número pra cá.
Olha só, gente, Macapá, que é a capital, né, foi responsável por 442 dessas vagas. Lá são quase 81 mil pessoas que trabalham com carteira assinada, ou seja, né, quase todo mundo que está trabalhando com carteira assinada está na capital. O Acre também, a coisa acontece bem parecida com o Amapá, né? Lá foram gerados agora em abril 760 novos postos de trabalho. Lá são 111 mil, quase 112 mil pessoas que trabalham com carteira assinada, né? Você vê que é mais do que o Amapá, né? Mas o Amapá eu acho que é menos populoso do que o Acre, não? E a capital ela ficou até em segundo lugar, olha que interessante. A cidade de Sena Madureira foi responsável por mais contratações agora. Foram 244, mas é uma cidade pequenininha, lá tem 4.500 pessoas que trabalham com carteira assinada, né? Mas na capital foram 172 novos postos de trabalho e lá são 77 mil pessoas, né? Pra quem não sabe, a capital é Rio Branco, né? Que tem esse nome em homenagem ao Barão de Rio Branco, que foi acho que foi o diplomata brasileiro que mais tempo ficou não sei se, acho que não era Itamaraty que chamava na época, né? Cuidando das nossas relações exteriores. E ele foi responsável por negociar a compra do Acre, né? Ele comprou o Acre ali e botaram a capital ali com o nome dele, né? Ele passou um maior tempão. Eu acho que ele vai ter espaço dentro da diplomacia brasileira, tanto no Brasil Império quanto no Brasil República, ou é o pai dele. O pai dele também era barão, né, gente? Gente que tem faz parte da oligarquia. Eu acho que ele e o Oswaldo Aranha, né, são os diplomatas mais lembrados quando se fala de diplomacia brasileira. Eu acho que o Sérgio de Vieira de Mello também se fala muito dele, né? Tem um filme na Netflix que é estrelado pelo Wagner Moura, que conta a história dele. Ele foi um diplomata nosso que cuidou ali da intervenção da ONU no Timor-Leste, né? E depois foi colocado lá para fazer parte da ocupação do Iraque, né? Na ONU. E ele era cotado para ser diretor-geral, né? A gente teve grande chance de ter um diretor-geral da ONU brasileiro, mas ele morreu no atentado à bomba. Tem um filme que conta essa história. Tá? O filme ele tem um verniz hollywoodiano, que o filme não é brasileiro, tá? O filme é de Hollywood. Mas é bem interessante, eu gostei assim, né? Eu sempre assisto as coisas com filtro, né? Tudo eu passo um filtro. Eu sempre aproveito alguma coisa. E esse filme dá pra aproveitar uma coisinha. Eu gostei de saber, né, dessa coisa do Brasil ali, tomando conta da intervenção da ONU no Timor-Leste, né? E ele conseguiu fazer com bastante diálogo, né, os acordos ali. Agora há quem diga que ele não teria condições de fazer a mesma coisa ali nos Estados Unidos, no Iraque, né, porque os Estados Unidos queria dominar a situação, né. Inclusive o filme ele meio que deixa os Estados Unidos como vilões, tá? Tipo, sabe aquela coisa que foi boa demais para os Estados Unidos, que precisava ter a ONU saindo de cena para pintar e bordar? O filme dá a entender isso. Assistam, Sérgio é o nome do filme, tá na Netflix. Olha só, aí Roraima, né, fechando aqui o nosso menor estado brasileiro em questão de população, também ficou no positivo, 669 novos postos de trabalho. Lá são 84.634 pessoas que trabalham com carteira assinada. A grandíssima maioria na capital, né? A capital foi responsável por 579 desses novos postos de trabalho. Lá são 75 mil pessoas que trabalham com carteira assinada. Então vocês viram aqui, né? Nenhuma capital teve mais demissão do que contratação, nenhum estado brasileiro teve mais demissão do que contratação. Todos ficaram com saldo positivo, né? A gente vai ver ali alguns municípios, como sempre acontece, né? Com um saldo negativo, que daí a gente tem que verificar a questão envolvendo se tem a ver com safra, né? Com questão sazonal ali de produção. Tem município, por exemplo, que produz o ovo de Páscoa. Tem uma grande fábrica de chocolate que faz muito ovo de Páscoa. Então vai contratar muito antes da Páscoa e demitir depois da Páscoa, né? Tem sempre isso também. Então, dependendo do município, você vai ter esse tipo de dinâmica, mas no mais, né, a gente consegue ver que segue, né, essa tendência de geração de empregos formais no Brasil, e depois acho que a gente teve muita contratação já em fevereiro, né, que foi um saldo muito legal. Deixa eu até botar aqui na página inicial. Olha aqui, foram 438 mil, né, contratações lá já em fevereiro, então eu já esperava que março não viesse tão boa assim, né, eu acho que meio que se adiantou algumas coisas. E em março foram 79 mil, né, quase 80 mil, e esse mês volta ali com um saldo legal de 257 mil novos postos de trabalho gerados, né, no mês de abril. Inclusive esse número ele é melhor do que o observado em abril de 2024, quando foram 239 mil novos postos de trabalho, né? E a gente passando também, mais uma vez, esse número aí cabalístico, né? 48 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada. Brasil dá para melhorar, né, esses números, dá para melhorar demais, né? Principalmente aqui no Nordeste e no Norte, onde o nível de informalidade ainda é muito alto, né? Então, assim, tem alguns estados que estão indo bem, né, mas já estão numa situação até confortável. Outros precisam, né, cortar um dobrado. Citei ali exemplo, o caso do Piauí,
do estado do Maranhão, até a Paraíba, né? São estados ali que poderiam estar numa situação mais confortável até para nível Nordeste, né? Que realmente fica abaixo quando eu vou fazer ali comparações, mas tem muita coisa, né? Para acontecer e, enfim, isso deve acontecer aí com o passar dos tempos. Hoje, na coletiva de imprensa, o ministro do Trabalho estava falando, né? Ele citou a questão ali de construção de ferrovias, né? Eles adiantaram algumas coisinhas aí, e isso foi o que foi interessante para o setor de construção, beleza? Mais uma vez, gente, quem quiser pegar esses dados, é só buscar na internet, né? Painel, olha aqui, ó, painel de informações do CAGED, beleza? Lá vocês vão ter dados do seu município. Do seu município. Josué, eu moro em Cabrobó. Tem. Eu moro em Buíque, eu moro em. Deixa eu ver, que é uma cidade do interior que eu nunca. Rorainópolis, acabei de ver aqui esse nome. Rorainópolis, sabe? Que é lá em Roraima. Vai ter. Então é só procurar painel de informações do CAGED. É um painel super interativo. Você consegue filtrar também esses números que eu mostrei aqui. Se você colocar só indústria, você vê, né? Se você colocar construção, você vê. Você consegue filtrar também em subgrupos, né? Também consegue. Então é muito completo. Lá você consegue ter muita informação sobre os dados, né? Então, assim, rapaz, vá lá, tá? Enjoy it.